Salve galera, como é que vocês estão? Então vamos avançar aqui com a instalação do Strongbar V1. Ele é um bot feito por mim, já testado aqui na Pepperstone. Ele foi feito para identificar barras fortes no mercado. Ele faz um filtro das seguintes barras anteriores e define as principais barras mais fortes, e a hora que ele vê uma barra ou da mesma proporção ou acima da média, ele pode estar fazendo a operação a favor do movimento, e ele usa um stop que fica proporcional ao tamanho da barra, e o seu gain ele pode ser projetado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tanto que você quiser, nos parâmetros. Então olha um exemplo aqui de um teste realizado do Bitcoin do dia 23 do 1 ao dia 16 do 3, onde nessas configurações ele retornou $59,85. Lembrando que era uma conta aqui inicial de $100, ele retornou então 60% dessa conta aqui nesse período. O fator de lucro dele foi 1,14, 31 operações realizadas nesse contexto, ele acertou apenas 13 e fez o restante ele foi negativo dele, porém ele retornou um valor bem legal sim, em relação à conta. O que são esses parâmetros? O volume lote ele significa o tamanho do lote, então aqui foi utilizado o mínimo possível. O Strong Look Back no caso, ele vai olhar, aqui está 20, ele vai observar as últimas 20 barras, e a hora que ele identifica uma barra forte como essa aqui, ele abre a ordem e ele avança aqui com a operação. Ele tem alguns filtros aqui embaixo, que é o risco retorno. Quando ele joga a barra aqui para baixo, o risco dela, ele amplia duas vezes para cima quando está marcado em 2, quando é 3 ele amplia mais ainda, depende da tua análise, do contexto que você está vendo, o tempo gráfico, que no caso é de 1 hora, você pode configurar isso na mão também. Esse Cold Dow Bars, ele significa que ele aguarda algumas barras acontecer para ele não abrir uma outra operação, porque esse bot aqui ele pode abrir mais ordens também, potencializando seu lucro a favor do movimento, porém ele aguarda um pouco para ele não ficar abrindo tantas ordens na sequência, porque às vezes pode ser um movimento expandido que vem no alvo e já reverte, e se ele abre muitas barras, ele pode estar perdendo ali parte desse resultado. Então você pode configurar conforme o mercado. Esse break-even try 70%, ele é bem interessante, porque quando a operação avança um tanto que ele calcula que é 70% da operação, que seria um pouquinho mais para cima, ele avança esse stop loss aqui para baixo. Então ele deixa no break-even para que, se caso voltar a operação, ele não vai te dar um loss lá, que é que ele já tem um risco de provavelmente nem pegar na ordem. Você pode configurar aqui a porcentagem. Esse aqui é break-even offset pips, é justamente o quanto que ele avança de pips para cima da tua ordem. Você pode colocar tipo, eu quero 150, que é o spread do Bitcoin mais ou menos. Então você colocaria 150, ele viria para o stop real mesmo do break-even e voltaria com zero. Você pode jogar para 200 pips, que ele pagaria a tua taxa e voltaria no zero assim no resultado final. E esse Close Position Filter, ele é bem interessante. Aqui ele está menos 25, mas você pode colocar um outro valor. Na verdade, ele é um nível que o fechamento da barra, se ele tiver menos 25% para baixo desse máximo aqui, ele vai abrir uma ordem. Então se a barra tiver, às vezes a barra for grande, mas for um corpo pequeno, ele não vai abrir a ordem, ou seja, ele só quer abrir ordens com corpos fortes, barras realmente que saem de lateralidades e formem novas tendências. Então ele é um gráfico bem legal, testado em vários tipos de ativo. Aqui é o HK50, ou seja, aqui eu coloquei uma recomendação para utilizar 1 para 1, sessões menores, às vezes ele não expande tão bem assim a barra forte, né? Então pode ver que ele até tem uma curva um pouco menor, porque ele tem essa característica de ser um mercado que fecha, não é 24 horas igual o Bitcoin, né? Então você vai testando vários ativos. Aqui é o Forex, ele também desempenho legal, coloquei 0,1 aqui, ele tem um resultado menor devido ao tamanho da posição, porém ele tem uma curvinha um pouco de prestar atenção, então você vai configurando conforme o seu mercado, conforme o seu estudo ali perante ele.
E o bot ele é basicamente uma ferramenta para você amplificar ali as suas operações, né, devido à sua estratégia de observar barras fortes. Então, o meu bot hoje, né, tem um valor, eu coloquei o valor mínimo que tem na plataforma mesmo, porém eu deixei um teste grátis aqui, pessoal, que vocês podem estar baixando. Eu não sei se ele tem tempo indeterminado, eu acho que não. Você baixa, eu coloquei as configurações aqui com algumas limitações para ele não te gerar tanta dor de cabeça. E depois que você tiver o aprimorado, quiser a versão full dele, você pode vir aqui e adquirir a sua versão aqui total. Então, vindo instalar grátis, você vai fazer o download dele. Ele vai aparecer aqui no Strong Bar. Pode clicar duas vezes, ele vai subir aqui na plataforma e já vai estar instalado aqui dentro. Então, muitas vezes a plataforma ela vem fechada aqui, ó. Você vem aqui no cantinho, clica aqui nessas três barras, abre o C-Algo aqui, vem em Cbot e escreve Store Bar. Aqui, quando você clica nessa tela aqui, você pode ter aqui a conta. Eu deixei na demo porque é uma conta que eu criei aqui para não expor minha conta real. Eu vi que ela não tem outra aqui. Então, você pode vir e fazer aqui a escolha do seu ativo que você quer deixar aqui para fazer o teste. Eu vou pegar um exemplo que a gente já testou aqui antes, só para te mostrar como é que ele funciona. Eu geralmente opero aqui no H1 para esse tipo de operações, porém você pode navegar por vários aqui tempos gráficos, né? E aí, quando você clicar nessa tela, nesse botão aqui, ele vai iniciar direto na sua conta. Então, o que eu recomendo sempre deixar nessa tela aqui, por enquanto, teste de verificação. E aqui embaixo você vai fazer as configurações ali dos parâmetros, né? Eu vou fazer conforme está lá no site, menos 25, 1,70, 5, aqui 2, aqui está configurado padrão. Vamos colocar lá a data, se eu não me engano é 16/1, né? De 2026, e aqui 23/3/2026. Coisa importante então, capital lá você pode estar mexendo, que eu recomendo colocar aplicar comissões automaticamente. Ele vai pegar sempre ali do mercado real. Essa situação aqui é bem importante, colocar marque os dados precisos. Então, ou seja, ele vai pegar os dados mais reais possíveis para fazer. E pode deixar aqui marcado. E vou colocar o meu modelo de pintura ou limpinho para poder limpar tudo isso aqui. E se você não tem, pode ir na descrição ali ou nos comentários que vai ter essa ferramenta aqui para você colocar aqui, que é um template já feito por mim, tá? Então eu vou colocar aqui o teste para acontecer. Ele vai carregar aqui e já vai vir com o resultado desse período de teste aqui que foi feito. Eu tinha o teste concluído aqui então. Aqui foi o resultado das operações aqui dessa configuração. E você pode estar alternando conforme o seu mercado, o seu gosto aqui. Então nesse teste, numa conta ali de 10 mil dólares no caso, né? Ele resultou 0,9% nesse período de tempo, 87 dólares, lembrando com o mínimo de margem aqui colocado em lote. Você pode fazer uma aplicação, vamos supor, com 1, para ter uma noção. Aqui ó, o resultado então, num volume proporcional ao tamanho da conta de teste, retornou um valor que representa 90% então do capital operacional aqui da conta. Então tudo vai da tua configuração, do jeito que você está acostumado a operar. E a instalação dele é bem simples. Colocou lá, clicou duas vezes aqui no ícone baixá-lo, já pode estar adicionando ele aqui em algo. E se você quiser vir aqui direto em trade, só vir aqui, adicionar bot e escrever aqui Strong Bar V1, adicionar os parâmetros aqui,
adicionar ao gráfico, e aqui o senhor pode dar play, modificar os parâmetros conforme ele está rodando. E aqui tem outras funções aqui que a própria plataforma te dá. Então, para mais detalhes aí, quiser contatar, só deixar um comentário. E tamo junto, galera. Valeu!